Por definição, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que um tipo de desenvolvimento que atenta a todas as necessidades da sociedade atual, em termos técnicos e produtivos, que, ao mesmo tempo, não comprometa a disponibilidade dos mesmos recursos naturais para gerações futuras. Embora exista outras formas de definir o que seja desenvolvimento sustentável, essa é a principal delas e foi apresentada num documento chamado Relatório de Brundtland, de 1987, conhecido também como Relatório Nosso Futuro Comum. E na definição de sustentabilidade, nós podemos definir 3 princípios ou 3 pilares, que o primeiro deles é a sustentabilidade ambiental, que vai se referir ao uso racional dos recursos ambientais, com o propósito de conservação. O segundo se refere à sustentabilidade econômica, que vão ser ações tomadas na esfera financeira, produtiva e tecnológica. O terceiro, a sustentabilidade social, que tem como principal objetivo assegurar o bem-estar social pela redução das desigualdades e pela garantia dos direitos básicos dos cidadãos. Então, como que nós vamos chegar nesse tal sonhado desenvolvimento sustentável? Com certeza, o desenvolvimento sustentável não é uma tarefa fácil, e muito menos uma tarefa a ser cumprida por um grupinho de indivíduos ou uma entidade. Para a gente chegar nisso, é necessário esforço coletivo e do estabelecimento de normas e políticas de ação. Mas não que as ações individuais não sejam de extrema importância para que a gente possa avançar nesse sentido. Avaliar o nosso cotidiano, mudar algumas atitudes em relação ao lixo e consumo, com certeza serão passos grandes a ser tomados para a gente conseguir chegar nesse objetivo. Uma das coisas principais e importantes nos atuais momentos que nós estamos vivendo é a atuação das empresas e das incorporações internas, que precisam adaptar ou adquirir no dia a dia, no cotidiano, medidas que realmente visam a redução do impacto ambiental e colaborem com a produção mais limpa e ecologicamente viável. Outro assunto a se colocar em pauta é a sustentabilidade na gestão pública. Os governos, seja federal, seja estadual, seja municipal, alcançam milhões de pessoas. Por isso, são responsáveis por desencadear o pensamento e ações que promovam a sustentabilidade. Mas, então, o que significa ter uma gestão pública sustentável? Que todas as decisões tomadas pelo poder público devem priorizar a manutenção dos recursos e o melhor uso dos espaços, que tanto na área tributária quanto na administrativa deve haver uma preocupação com regras e fiscalizações que cumpram as metas sustentáveis. Normalmente, essas metas são definidas internacionalmente, por acordos como o de Paris. Além disso, internamente, a gestão pública também precisa aplicar práticas sustentáveis. Por exemplo, o uso racional de papel, a economia de energia, etc. Isso é feito principalmente com o uso da tecnologia. A declaração de imposto de renda é um exemplo. Desde 2005, é realizada pela internet, o que economiza recursos e otimiza a fiscalização contra a sonegação fiscal. É verdade, Isa. E a gente não pode esquecer que nós, cidadãos, somos os principais agentes de transformação. Mas como não é novidade para ninguém, né? Mais do que nunca, esse assunto tem que entrar em pauta diária na nossa sociedade. E o assunto que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o consumo consciente. O consumo, consciente ou sustentável, ele envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, a economia de recursos, a utilização dos bens até o fim de sua vida útil e a reciclagem dos materiais. O consumo incontrolável e compulsivo da sociedade, ao longo do tempo, vem trazendo consequências muito negativas para o meio ambiente. Esse consumo em excesso tem levado a uma superexploração dos recursos naturais, o que pode levar, obviamente, a um esgotamento e escassez desses recursos, que compromete o equilíbrio ambiental. E ao falar de consumo consciente, devemos falar do principal agente dessa atividade, que é o consumidor consciente.
Sob a perspectiva ecológica, é aquele que se preocupa com o seu bem-estar, com a sociedade atual e com a qualidade de vida das gerações futuras, e com a expectativa de estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos. O consumidor, né, consciente, ele sabe que pode ser um agente transformador da sociedade por meio do seu ato de consumo. E desta forma, né, ele tenta buscar o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a sustentabilidade, maximizando os impactos positivos e minimizando os negativos de suas escolhas de consumo. E sim, galera, chegamos no fim de mais um trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido um pouco mais sobre a sustentabilidade e todos os seus aspectos.